Bom dia, bom dia. Eu sou a Thaís e você está em mais um podcast do Tá Rica. Sejam bem-vindos e hoje estou com a Darla. Darla, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre dinheiro? Com certeza dinheiro, né, meu amor? Que a gente sabe fazer o quê? Dinheiro. Fazer e gastar, né? Também é bom. Com essa vida não é fácil, né? Não gastar. Bora falar sobre dinheiro. E dinheiro faz o quê? Faz carreira, sucesso. Traz tudo um pouco, né? Dinheiro... a gente tem que encarar o dinheiro como um meio e não como um fim. Eu acho que ele vira um problema quando ele é o fim, né? O fim da história. Porque você ganha, trabalha, você entra naquela corrida dos ratos que a gente fala tanto. Que pode ser a corrida dos ratos no problema com o dinheiro. Sim. Ou pode ser a corrida dos ratos de quero tanto dinheiro que eu tô deixando de viver em função disso aqui. Aí entra o planejamento financeiro. Entra que a gente o planejamento financeiro. Isso. Mas calma. Antes de a gente entrar nos temas, você tem que se apresentar, olhar pra câmera, falar quem é você, amiga da Oprah. É isso, gente. Deixar o seu arroba, porque ela mudou de arroba. Bora. Então, eu sou a Darla Sierra. Eu estou há 20 anos no mercado financeiro, 2 décadas aí. Mas sou formada em letras português. Daí vem todo o meu interesse pela parte de pesquisa em sociolinguística, parte comportamental. Sou CEO da VLG Investimentos, que é uma empresa nascida aqui em Brasília. A gente administra mais de 3 bi no Brasil e no mundo. São mais de 3.500 clientes. Tenho muito orgulho da trajetória. Inclusive, a VLG faz 10 anos esse ano. Nossa, então de parabéns. Obrigada. Já tô namorando essa transição de carreira, mas calma lá. Esse fit vai sair. Vai sair. Bom, e aí... Minha carreira foi muito... Bom, sou mãe da Júlia. Nossa, Júlia tem 5 anos. Ela é incrível. Gente, vocês têm que segui-la. É conhecida como Mini Senhora, Júlia. E aí você comentou, eu mudei o Instagram. Eu tô trabalhando a comunicação digital há 10 anos. Mas quando eu resolvi ir para o digital, não tinha muito uma estratégia. Eu só queria uma plataforma para escrever, para falar. Então, Meninas de 30 nasceu quando eu fiz 31 anos e tinha acabado de sair do Brasil. Então, eu deixei minha carreira aqui no setor financeiro, que já era uma carreira consolidada. Casei, meu marido foi transferido, enfim. E aí fiquei naquela. Tenho filho, compro bicicleta, faço o quê? Resolvi empreender. Não, já estava casada. Resolvi empreender. Então, Meninas de 30 foi um canal onde eu resolvi conversar com outras mulheres da minha faixa etária. Que legal. Sobre tudo isso, sobre... Nossa, incrível. Essas questões todas da vida, de carreira, mas também eu postava contos, então não tinha muita estratégia. Quando eu voltei para o Brasil, há 3 anos, eu resolvi profissionalizar o Meninas. Nossa, sensacional. Porque eu entendia que havia um espaço importante para me comunicar melhor como gestora, como alguém do mercado financeiro. Só que eu fiz 40 anos. E não foi por isso que eu mudei o nome, mas foi também. Eu gosto de explicar essa mudança como durante essa década, o Meninas de 30 me coube. Com certeza. Ele foi importante até para eu mostrar que eu queria fazer uma comunicação diferente do que eu estava acostumada a ver no mercado financeiro. E não necessariamente melhor ou pior, só diferente mesmo, tá? Tem muita gente boa fazendo muita coisa legal por aí. Mas hoje, tendo virado CEO do grupo, com outras obrigações, eu sou embaixadora da XP, tenho outras histórias que eu faço, deixar o Instagram como Meninas de 30 seria muito mais uma restrição do que de fato uma representação de quem eu sou. Sim. E aí virou a Darla Sierra. Não, e você não falou nessa sua apresentação dos seus 2 livros, né? Não que falei. Você trouxe, por gentileza. A gente pode mostrar? Com certeza. Produção, spoiler. Inclusive, você está recebendo... Foi o primeiro autógrafo que eu dei do segundo livro. Eu mereço, né? Chiquíssimo. Eu mereço. O primeiro livro é o Geração de Fazedoras, um livro que eu escrevi com a Carol Campos, que é uma outra executiva do mercado financeiro. E o livro tem essa temática de atitudes que transformam você, sua carreira e seu bolso. É sensacional esse livro, gente. Vale a pena demais. É um livro fácil, rápido. Eu te dei até um feedback, não lembro. E foi muito legal, porque a proposta do livro era justamente essa, assim, um bate-papo. Como que a gente conseguiria textos curtos, rápidos, trazer fundamentos de finanças, mas também da parte comportamental. Bem Foque bacana. O seu comportamento, não o mercado. É bem isso. É bem pra legal. Vida. E ele é um manual. E falando em manual, quando preciso ter dinheiro, quanto preciso ter de dinheiro para ficar tranquila? Então, ele traz provocações, né? O livro traz provocações. Já o segundo livro, o Manual da Comunicação Poderosa. Olha, esse eu tô ganhando em primeira mão. Em primeira mão. Não, foi de verdade, porque eu não sabia o que... Assim, eu não tinha pensado ainda no autógrafo dele, né? Mas ele é um guia para quem quer se comunicar melhor com segurança e influência. Por quê? Caramba. E não, gente, eu que abri agora o Tá Rica.
Comunicação poderosa. É que a comunicação é uma sensacional. ferramenta muito importante. E ela, muitas vezes, para os profissionais, ela é deixada de lado. Assim. Parece uma coisa menor, trabalhar o seu posicionamento parece uma coisa menor, mas não é. É tão importante quanto. Eu sempre falo, né? O conhecimento, o conteúdo, você tem que ter, senão você não tá nem no game, você não tá no jogo. É fumaça, você vai ver muita gente que cresce, mas que fala muita bobagem. Cara, não é isso que a gente quer para nossa carreira. A gente quer uma carreira sólida. Então, vamos partir do pressuposto que conhecimento técnico na sua área você tem. A partir daí tem um monte de gente que tem. Como é que você se diferencia? Eu acho que até mesmo a autenticidade, não, Darla? Sim. Você tem que ser muito autêntico. Sim. Tipo assim, eu vi isso, por exemplo, eu tenho 12 anos de mercado financeiro. Eu conto como se fosse 15 porque eu conto a faculdade e o tempo que eu estava estagiando, né? Então, 15 anos de mercado financeiro, 7 anos que eu passei atrás de um banco, que é uma grande escola. E depois eu fui ser especialista de investimento autônoma. Como se fosse planejadora mesmo, financeira. E aí eu conto que, cara, até perdi o fio da meada aqui, mas... Não, você tá falando de autenticidade. Autenticidade. Então, por isso que eu lancei, depois de 5 anos, o Tarrica. O Tarrica era a minha marca desde que eu comecei. Quando eu comecei a atender, eu falei, vou lançar a minha assessoria de investimento como Tarrica. Aí eu, nossa, mas quem sou eu? Cadê minha autoridade para isso? Aí eu, não, calma. Vamos ir com calma e etc. Aí eu lancei o Tarrica para um podcast, mas com intuito muitos maiores. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que a comunicação como uma ferramenta e o manual da comunicação poderosa vem muito nesse lugar que é para além do que eu falo e de como eu falo. Mas é como é que eu construo, de fato, todos os fundamentos para ser reconhecida como a profissional que eu sou. E aí é o que eu brinco muito, que é como é que a gente tira as pessoas muito boas do cantinho da sala. Sabe aquele cantinho da sala de alguém vai me olhar e ver que eu sou boa? Não, ninguém vai te olhar e ver que você é boa. Você tem que se entender e se posicionar como um profissional pronto. E aí, assim, exige um alinhamento com o público-alvo. Se eu quero falar com o varejo, existe um produto e uma linguagem que eu preciso adaptar para chegar nesse público. Sim. Se eu quero falar com alta renda, é uma outra linguagem, é uma outra abordagem. Sim. Tanto que o filtro precisa ser tão bem feito, esse alinhamento do posicionamento, que o filtro já acontece ali. A pessoa entra no seu perfil, ou compra o seu livro, ou conversa com você e já entende que talvez ela tenha perfil para ser seu cliente. Caramba, falou tudo. Então, eu prefiro perder alguns clientes que ficam na dúvida... que depois ele vai voltar, ele vai ter interesse, vai dar dor de cabeça. do que gastar muito tempo tendo que explicar o que eu faço para quem eu faço, justamente porque eu não tive um bom filtro de posicionamento. Então, a primeira barreira de qualificação do cliente precisa ser seu alinhamento mesmo de posicionamento. Com certeza. Nossa, interessantíssimo isso. Até porque foi uma das primeiras perguntas que você questionou hoje, né? Sim. Virou e falou assim, o seu Tarrica. Quais são qual é o público que você quer atingir? Exato. Eu falei, calma que eu tô começando. Mas não, eu tenho. E dá pra ir descobrindo também. No Menina, acho que a mudança do Meninas de 30, que a gente falou, e eu acabei terminando agora, o Instagram passou a ser a Darla Sierra. Como ele veio crescendo e evoluindo comigo e com a minha carreira, o público também foi mudando. Nada rígido, né? Nada rígido. Agora, até mesmo, por exemplo, eu acho muito legal isso no mercado financeiro. O mercado financeiro, quando você tem filho, você muda totalmente seu perfil. Sim. Aí, agora, por isso que entra um planejamento financeiro. O planejamento financeiro, gente, não é um planejamento rígido que você vai falar assim, você tem que viver isso todo ano. Não. Até porque você muda suas vontades, muda seus quereres. Então, tudo na vida é volátil. E aí eu falo, entrando já especificamente no nosso tema, eu falo que duas certezas que a gente tem é que o mercado vai mudar e o cliente vai mudar. Com certeza. Então, o planejamento ele tem que servir como um guia, um direcional. Sim. E aí, óbvio, você faz as revisões você senta com o teu especialista, com o teu planejador, justamente para ele ter certeza que para aquele momento, para a sua necessidade, para as suas demandas, a sua carteira de investimento ou o seu planejamento financeiro espelham de fato aquilo, vão servir de novo como uma ferramenta para chegar nesse lugar. É muito interessante porque a gente na VLG atende clientes com volume a partir de R$300 mil. E tem alguns clientes com volumes muito altos, né? Pessoa física, pessoa jurídica, tem multimilionários de fato. Isso de patrimônio financeiro, né? Sim, com certeza. Muitas vezes a primeira conversa faz o cliente refletir muito, que é o porquê que você quer esse dinheiro? Por que você precisa do recurso? Porque, qual é o objetivo? Isso é bem diferente de assessorias. Isso é a diferença de uma assessoria boa. Porque você vai dar uma olhada e vai falar assim, cara, por que você quer
por que você está juntando dinheiro? Ou como que é a pergunta? Por que você quer o dinheiro? Qual o objetivo do Qual o recurso, objetivo? né? Porque você já mata o cliente. Porque tem cliente que tá ali, tipo, só... E na verdade pensa o seguinte, quando o cliente preenche o perfil de investidor, aquele clássico que você faz no banco, conservador, Nossa. moderado, agressivo, vamos pegar, hoje tem mais categorias, mas vamos pegar essas três só para exemplificar. Você acha realmente que se eu fosse dividir a população brasileira em 3 grupos, contemplaria a gama de necessidades? É só você pensar, eu posso ter um cliente de 80 anos com perfil conservador e um cliente de 30 anos que acabou de receber uma herança com perfil conservador também. Sim. As necessidades são diferentes. Então, o planejamento financeiro, ele precisa estar alinhado com o teu perfil de risco, com o momento de vida, com os seus objetivos, porque senão... E aí, entra na falácia de, apliquei nisso aqui porque eu vi alguém falando que é bom. É bom pra quem? Pra quanto tempo? Pra quanto dinheiro? Não, aí entra exatamente os golpes, né? Sim. Você caiu no golpe, ou você até mesmo, tô indo... Não é nem golpe. Muito se vê, eu tava falando sobre Instagram, né? A pessoa entra no Instagram, acompanha uns marqueteiros do... Não, desculpa. Os investidores que olham e falam assim, bora investir nessa aplicação. Cara, você não sabe da aplicação, você não sabe nada, só estão falando que te rende. Por que você tá aplicando aí? Qual o motivo? Qual é o seu objetivo? Sim. A gente tem que fazer um planejamento financeiro por causa disso. Porque a gente tem que entender o que você precisa. E nessa linha aí, o cuidado maior que o investidor tem que ter é que não, a gente brinca, é super clichê, mas é verdade absoluta, não tem almoço de graça. Sim. Se você está com a taxa de juros de 15% ao ano, como que vão te prometer investimento de 10% ao mês? Tem alguma coisa de errado, o famoso algo de errado não está certo. E você está se expondo... Gente, 15% a taxa de juros do Brasil ao ano, ou seja, você tinha que estar ganhando pelo menos 1% aí, tranquilo, num CDB. E aí, só falando mais claro aqui. Sim. E aí, os 10%, quem tá ganhando? Na verdade não se sustenta essa questão de oferecer um rendimento de 10% ao mês. O que tem aí são os golpes, as pirâmides. Com certeza, golpe. Exato. Agora, o ponto que eu trouxe antes não foi nem só com relação ao golpe. Tem a ver muito mais com você tomar uma decisão de investimento porque você escutou um trechinho falando que este específico produto é bom para você. Vamos falar do CDB, que é o mais básico. Sim. O CDB é muito bom, vai estar em todas as carteiras, mas será que para o volume que você tem... Precisa estar 100% de CDB? Sim. Será que para a necessidade que você tem, uma outra composição de carteira, onde eu tenho 80% nesse tipo de investimento, 20% numa outra modalidade, não é mais adequada? Então, o golpe a gente já sabe que tá até fácil de identificar. Agora, não é nem isso que eu quero abrir os olhos. A abertura de olhos e a chamada para vocês aqui primeiro, a partir do momento que você já começou a ter um volume, que você começou a aplicar, você precisa ter um profissional para te ajudar. Vou dar um outro exemplo. Sim. Eu posso ir na farmácia e comprar uma cesta de produtos para pele. Quem me garante que é aquilo que a minha pele precisa? Nossa. Somente um dermatologista que vai fazer meu diagnóstico e vai me falar, Darla, você precisa de vitamina C. Então não adianta eu ficar usando um outro produto. Quer dizer que o ácido retinóico é ruim? Não é. Mas não é para mim. Sim. Da mesma forma é o nosso bolso e a gente negligencia isso achando que pode... Vou só aplicar aqui e tá tudo certo. Calma. O para quê, quem está olhando, quem está acompanhando. E aí eu falo muito sobre isso, né? A gente vive uma era de conveniências, né? Você tem um profissional que você confia, que é qualificado, que sabe quem você é, para acompanhar isso para você, porque do mesmo jeito que eu não vou lá olhar a composição da receita que a minha médica passou, é 2% nisso, eu queria 2,1%. Eu não sei. Vou confiar em você. Você tem que acreditar muito no seu assessor. E aí tá a importância de você saber com quem você está trabalhando. Um assessor para chamar de seu. Será que eu volto para essa assessoria? Eu acho, hein? Olha lá, acho Olha que é aí, o ano. acho que é o ano de eu fazer essa mudança, essa volta. E é muito a pegada da VLG, assim, entrando um pouquinho nisso, porque a VLG chama VLG Investimentos, a gente chama Operação Credenciada XP. No grupo são 3 empresas, a assessoria, a gestora e a corretora, que cuida da parte de planejamento financeiro. Sim. A gente cuida de tudo, tá? Médico do bolso, sucessório, investimento no exterior. E aí, como eu falei no começo, são 2 décadas de mercado. E eu não sou de formação na área, né? Óbvio que depois, para atuar, eu precisei fazer as certificações, estudar, me desenvolver. Então, todas as certificações possíveis. Fui fazer finanças comportamentais na Universidade de Chicago. Então, realmente, investir no desenvolvimento é muito importante. Dito tudo isso, por que eu acho que foi meu diferencial de carreira? Até na época de banco e depois aqui na própria VLG.
as pessoas precisam de pessoas É bem diferente. para trabalhar. O que acontece é que você pode jogar no chat GPT, você pode olhar no seu youtuber preferido, Sim. teu influencer preferido. Você vai pegar informação de qualidade, tá tudo bem. Porém, ter um assessor para chamar de seu é ter alguém que você vai sentar, vai contar a sua história e essa pessoa vai acompanhar a sua jornada. Hoje, quando um cliente liga para mim e fala assim, pô, vou tirar 2 milhões porque eu comprei um imóvel, eu não fico triste. Eu falo, cara, chegamos. Você tá trabalhando há anos para isso acontecer. Ótimo, então tá tudo certo. Vamos fazer assim, assim, assado. Ah, Darla, resolvi agora que eu vou comprar um imóvel no exterior, ou eu vou vender, eu vou fazer, vai acontecer. Então, ter de fato uma equipe, e assim, meu maior orgulho como CEO da VLG é que hoje isso não está concentrado em mim. Hoje eu tenho um grupo de profissionais que entregam esse serviço qualificado para o cliente. Produção, calma. Cadê o café? Vai. Eu interrompi para pedir um cafezinho, né? Vale. Válido. Porque a gente tá tomando água na minha xícara. Mas é isso. Belíssimo, inclusive, a xícara. Bom, e é isso. Eu acho que eu sempre brinco quando eu vou falar, principalmente nas palestras de finanças comportamentais, que dinheiro é um bichinho que ninguém se sente confortável para falar. Com certeza, quem não tem, não fala isso. que não tem. E quem tem também não fala que tem. Aí ninguém conversa. Aí ninguém endereça o assunto. É por isso que a gente puxou esse gancho. Dinheiro. Bora falar sobre dinheiro. E aí o importante é... Começar 2026 com quais metas para... A gente vai falar de metas para o ano, né? Eu começaria com o arroz com feijão muito bem feito, que é como é que tá a tua estrutura de despesa e de receita. Porque, de verdade, na real, quase ninguém sabe quanto ganha, quanto gasta. Olha aí, você falou tudo. Quem tem mais de uma fonte de renda não tem consolidado quanto ganha e quase ninguém sabe quanto gasta. Já falou tudo. A maioria, aliás, sabem quanto ganham, mas não sabem quanto gastam. Não, e até quanto ganha, tá? Quem tem várias Sério? fontes de renda, às vezes não... Nossa, eu gente. acho que eu ganho tanto. Aí a gente vai olhar e é ou menos ou mais. O segundo ponto é sentar com um especialista para fazer um planejamento financeiro. Com certeza. Porque com base nos seus objetivos, com base no diagnóstico atual, aí a gente vai traçar as estratégias para chegar no próximo passo. Nossa, falou tudo. E assim, gente... Pode me contratar, sabe gente. o que eu falo? Disciplina é a maior prova de amor de um adulto. Amor próprio. Porque assim, fazer só o que eu quero, eu queria também. Ficar o dia inteiro deitado vendo série. Sonho de princesa. Não, você gosta de escrever. Eu sei, então, mas eu gosto de escrever, mas para escrever tem que ter disciplina, cara. De falar assim, pô, eu vou escrever o livro, eu preciso entregar em 10 meses. Eu sempre falo que no planejamento financeiro, você se comprometer com você mesmo, de abrir mão de parte do prazer imediato para chegar no objetivo maior. Eu quero... E eu não tô nem falando do 0 a 1 milhão, não tô nem falando disso, eu tô falando o seguinte, meu sonho O básico. é fazer uma viagem para, não importa, Paris. Sim. Tá. É sonho ou é meta? Sim. Porque meu sonho é cantar com a Beyoncé. Eu não tô fazendo nada pra isso acontecer. Não. O meu sonho, eu já falo pra vocês, o meu sonho é ganhar na Mega Sena. Não depende de mim. Não, depende e outra coisa, você joga pelo menos? Não, eu jogo toda semana. Mas aí, a minha meta, eu realizo todas as minhas metas. Mas é isso que eu falo, assim. As pessoas falam bem assim, isso. meu sonho é comprar um apartamento. Isso é uma meta. Quanto custa? Em quanto tempo? Porque a gente precisa aprender a tangibilizar as coisas. E aí, Falou tudo. quando você Tangibilizar as coisas. você pega o teu objetivo. E aí você olha assim, tá, eu quero fazer a viagem para Paris. Com certeza. Eu orcei a viagem. O que eu tenho que fazer hoje? Fazer um orçamento. Essa viagem vai me custar, a viagem que eu quero vai me custar 20 mil reais. Sim. E eu tenho 0. Então, beleza. Eu tenho que criar um plano para sair do 0 e chegar aos 20. Com certeza. E aí, o que vai ditar o tempo é a energia que você coloca. Eu posso fazer isso em 4 meses, ou eu posso fazer isso em 4 anos. Exatamente. Você pode fazer em 4 meses, ralando. Exato. Tirando, tipo, pra que você tá gastando no bar todo dia? Todo dia não, Sim. toda semana. Por que você tá fazendo isso? Aí a gente já tá falando num planejamento financeiro bem feito, né? Exatamente. E até para quem tem uma renda menor, assim. Todas as metas são plausíveis. Todas as metas são Todas plausíveis. as metas são Você plausíveis. sabe que eu lembro... Quem nos limita? Não, e assim, eu lembro muito de uma reportagem que eu vi. Eu era criança, assim, mas ficou muito na minha memória. De uma senhora que era diarista em São Paulo. E ela viajava todos os anos, fazia viagens internacionais. Caramba! Tinha a casa própria dela e tal. E ela
a reportagem era sobre como ela conseguiu conquistar isso tendo uma renda menor. E eu lembro exatamente de uma aspa dela que assim, não é sobre quanto você ganha, é como você administra. Olha aí, que sensacional. E dói, porque a gente quer o conforto imediato. Você fala assim, pô, eu trabalhei tanto, cara, eu mereço isso aqui. Mas o ponto é, você merece, tá tudo bem. Sim. E eu falo isso muito, principalmente nas palestras para mulheres, tá? Caraca. Porque tem uma história de demonizar você querer se vestir bem, se sentir bem, gostar de luxo. Não tem que demonizar isso, mas você tem que tratar isso como uma relação adulta. Se isso é importante para você, Nossa. ok, a gente precisa então estabelecer quanto eu posso gastar nisso que é importante para mim. Pode ser que para você moda não seja relevante. Sim. Pode ser que para o outro viagem também não seja relevante. Com mas certeza. se é para você, isso tem que estar. E aí até uma dica aí para quem tá, que é um dos maiores conflitos de relacionamento é porque são duas pessoas diferentes com interesses diferentes. Então precisa ter um alinhamento de expectativa. Beleza, você gosta dos seus carros, gosta de investir Velhos, nisso aqui, antigos. eu gosto de investir nisso aqui. E investir é também investir em mim mesma, é cuidar de mim, da minha Caraca, aparência, da minha falou saúde, tudo. do meu bem-estar. Gente, só dica boa. Essa Darla é de parabéns. Já tinha que ter falado assim no Medi. começo, pega o post-it, as canetas coloridas. Começa, pega... Tá, começa a anotar, a anotar desde o começo. Mas essa relação mais madura com o dinheiro Porque sabe o que acontece muitas vezes? Eu vejo os memes assim, chegou a fatura do cartão, não quero nem abrir. Cara, uma hora você tem que tirar esse negócio de debaixo do tapete. E parar de prossegar, né? Não, e de fugir. Você tem que parar de fugir exatamente. Tipo, você tá gastando X no cartão de crédito, no que você tá gastando? Você tem que parar e tirar esse demônio e falar, tá, eu tô gastando nisso. E aí, aonde que tá o ralo aberto, né? E parar. E saúde financeira é tudo. igual saúde física, assim, né? Você começa, você melhora, é igual academia. Não, e eu falo que saúde financeira é excelente pra... Se você não tem uma saúde financeira, tem muitos casamentos que acabam. Sim. Por causa disso. Com É o certeza. maior índice de divórcio, você sabia? Tem um trecho aqui no livro, eu não sei se eu vou conseguir achar fácil, né? Mas tem um trecho no livro, aquela que não leu o próprio livro. Mentira, gente, eu que escrevi. É que esse aqui tem muito tempo. Sabe que esse livro aqui a gente escreveu antes da pandemia? Caraca, né? E aí, como lançou depois, a gente precisou fazer algumas adaptações, porque como é que lança um livro sem mencionar isso? Mas eu não vou encontrar agora, mas tem um trecho do livro que fala sobre isso, que a liberdade financeira, ela é importante para você, para sua saúde física, para sua saúde mental, para sua carreira e para o seu relacionamento. Liberdade financeira não é sobre ser multimilionário, é sobre ter poder de escolha. É poder fazer uma transição de carreira e ter grana para sustentar isso. É poder não ficar num relacionamento que te faz mal porque você consegue se bancar. E falando sobre relacionamento, é muito engraçado, porque quando eu vou fazer palestra, as pessoas têm expectativa que eu vou falar assim. Não, porque você tem que fazer a gestão do seu dinheiro, porque o marido... Às vezes ele é melhor do que você nisso mesmo. Então deixa ele fazer. Às vezes é. Mas mesmo para os casos onde o homem é o melhor gestor financeiro, a mulher tem que saber. Ou o cônjuge, não vou falar o homem ou a mulher, né? Gente, essa mulher tá de parabéns. Eu já falei pra vocês. Mas num casal... Não, a produção já até tá me cortando aqui, falando, já deu tempo, mas calma. Calma que esse é só o primeiro episódio. É só a última fala, prometo. Não. Calma que esse é o primeiro episódio com a Darla. Vão vir outros, porque virão outros. Porque com certeza, cara, com essa mulher aqui a gente fala sobre qualquer coisa, mas bora lá. Esse ponto do relacionamento é o seguinte. Num relacionamento onde existe uma pessoa que administra melhor o dinheiro, a outra pessoa precisa, no mínimo, ter ciência de como estão as coisas e para onde vamos. Por que eu falo isso? Nossa, porque a pessoa pode se apaixonar por outra pessoa e ir embora. Ela pode morrer. Ela pode ter infidelidade financeira, que é ter um outro rolê financeiro acontecendo. E você tá ali, poliana, vivendo a vida. Poliana. Mas eu falo muito isso porque não é nem sobre separei e agora. E se essa pessoa morre? O que você faz amanhã? Você não sabe pra quem que você liga? O que você faz? Como é que você paga escola de criança? Como é que você mantém o seu padrão de vida? Que é um ponto muito importante do planejamento financeiro. Eu falei que era a última coisa, mas agora eu prometo. Que é um ponto muito importante do planejamento financeiro e que o brasileiro, culturalmente, não gosta de falar, que é a parte de proteção. Proteção, sim. E eu brinco muito com o cliente, que eu falo, não tô nem aí que você não gosta, eu tenho que te falar, eu tenho responsabilidade fiduciária com você. Sim. O que acontece com a sua família, com a sua empresa, se você falha, que é... E aí não vamos nem por extremo de morrer, hein? Pra não te matar no exemplo. Não vou nem pro extremo de morrer. Se você tem um problema de saúde. E se eu tenho um problema de saúde? Sim. E se eu ficar incapacitado? E se eu precisar parar de trabalhar 6 meses, 12 meses? Porque
Eu não tenho certeza de que eu acho que eu vou virar purpurina com 106 anos, mas Sim. e aí? Se não acontecer isso? E se eu passar por um problema que a minha família não tem como se sustentar? Então, a gente precisa ter responsabilidade, inclusive, com o nosso legado. Entendi. Com o legado que a gente está construindo. Nossa, sensacional, incrível. Cada dica, cada construção de ideia aqui que eu fiquei de boca aberta, viu? Que bom, que bom. Não, eu já quero o segundo, terceiro episódio com você. Conta quero ver comigo. sua agenda, até pra fazer mais. E vamos que vamos. 2026 está começando para as novas parcerias, que eu tenho certeza que vão sair outras parcerias daqui. E obrigado, Darla, por aceitar esse convite. Você quer deixar mais algum recado? Quer deixar um resumo do que você acha para 2026 aí, para as pessoas de dinheiro? Eu tô bem otimista com o ano. Eu sei que não é bem o que as pessoas têm falado, mas eu acho que, assim, acho que é um ano para muita colheita. E aí é um ano com calendário cheio, tem muita dispersão, vai ganhar o jogo quem tá mais focado. Então, é quando a gente tem mais oportunidade, é quando isso acontece. Até no final ela dá a dica. Meu Deus, gente. E muito sucesso para você, parabéns Obrigada. pelo projeto. E convido vocês a me acompanharem, a Darla favor. Sierra e VLG Investimentos. É isso. Obrigada, gente. Se vocês ficaram até aqui, curtam o podcast, compartilham e deixem mais comentários aí. Se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que eu vou respondê-los.